Em Brasília, tem articulação, PG e Mari, para a votação, e daí nesse caso as votações são rápidas, de mudança de Constituição para proteger os deputados federais e senadores. Eles mesmos votam as regras para a proteção. E nós vamos a Brasília. Inclusive, pautar a chamada PEC da blindagem foi um dos argumentos que o presidente da Câmara, Hugo Motta, usou para conseguir liberar a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Vocês lembram que teve aquele protesto de deputados, apoiadores ali, né, de Bolsonaro, a ocupação. Então, um dos motivos, um dos argumentos, moeda de troca, digamos assim, que o Hugo Motta usou para conseguir liberar a mesa e retomar os trabalhos na Câmara, foi prometer que pautaria a PEC da blindagem. Matheus Chu, boa tarde. Tudo bem, Mário? Boa tarde, Stout, PG. Oi, Chu. Todos que nos acompanham. E está bem encaminhado o acordo, viu, para votação ainda hoje desta PEC, esta proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da blindagem, que tem amplo apoio no Congresso, não só do Centrão, mas também de partidos de direita e de esquerda. Existe uma onda, né, anti-STF no Congresso já há bastante tempo, que se fortaleceu bastante em meio à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vejam que as medidas elas foram escalando, né? Desde que houve a determinação para Bolsonaro usar a tornozeleira, depois a prisão domiciliar, a condenação, agora a pressão foi aumentando sobre o presidente da Câmara. E o que os parlamentares experientes, os caciques políticos fizeram foi aproveitar essa onda para aprovar um projeto que na prática blinda parlamentares de investigações. Porque o texto, da forma como está, ele proíbe prisão, a não ser por crime inafiançável, e mesmo no crime inafiançável, esta prisão precisa ser aprovada tanto pela Câmara como pelo Senado. No caso de deputado, a Câmara faria uma votação secreta para validar a prisão por situações extremas ou não, e no Senado a mesma coisa, né, para crimes inafiançáveis. E no caso de investigações, se a PEC for aprovada, retoma o que era a lei antes de 2001, quando já havia esta exigência de que a Câmara, no caso de deputados, ou o Senado, no caso de senadores, precisa previamente aprovar o início da investigação, a abertura do processo criminal. Não se trata, como é hoje, de uma análise depois que o agente político já virou réu, e sim lá no início. Ou seja, uma forma, né, de blindar parlamentares e de criar dificuldades para investigações tanto da Polícia Federal como do próprio Ministério Público. O que muitos deputados argumentam, senadores também, Stout, é de que hoje há uma espécie de chantagem oculta do Supremo. Sempre que alguma medida contra os interesses da Corte vai ser discutida no Congresso, se tem a ideia de que algum processo pode avançar mais rápido, alguma investigação pode atingir algum parlamentar, que isso é como se fosse, nos bastidores, uma moeda de troca. E eles não querem ficar, entre aspas, reféns do Supremo Tribunal Federal. Mas na prática, da forma como está, inclusive escrevi na minha coluna lá em GZH, isso é uma abertura de porta para a impunidade, né? Vai dificultar muito investigações contra deputados e senadores. É um retrocesso. E esse texto, como dizia a Mari, começou a ser costurado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para desfazer aquele motim, né, que existia especialmente na Câmara. Lá no Senado a negociação foi diferente, foi negociada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e também uma forma de retirar um pouco da pressão sobre o projeto da anistia. Hoje teve a reunião de líderes no final da manhã, não houve entendimento sobre votar a anistia hoje. O projeto até pode ser pautado, a urgência, não o mérito ainda, na sessão de amanhã, mas ainda há muita dúvida sobre o texto final, né, da anistia. Não há uma maioria formada hoje para a chamada anistia ampla, geral e restrita que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas no caso desta PEC, sim, há maioria em diversos partidos, espectros políticos diferentes, apoiando este texto. É uma aberração esse texto, Mari, sob qualquer ângulo que se analise, né? Primeiro porque é um ataque, Chu, contra a própria Constituição, né? Embora os parlamentares possam fazer emendas à Constituição, nenhuma emenda pode atentar contra as chamadas cláusulas pétreas, né, que são aqueles princípios considerados invioláveis, intocáveis, que regem a Constituição inteira. E uma das cláusulas pétreas, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
Então, se o Congresso cria uma blindagem para si mesmo, estabelecendo que o parlamentar só pode ser investigado se os colegas autorizarem, na prática ele está abolindo a igualdade jurídica, né? Porque o cidadão comum continua sujeito à lei, mas o parlamentar passa a contar com esse privilégio, né? Os coleguinhas têm que aprovar, têm que dizer se pode ou não investigar. Não existe isso. Tem o menor cabimento. Outra cláusula pétrea é aquela que fala sobre a separação dos poderes, né, Stout? Investigação e julgamento de crimes são funções do Ministério Público e do Judiciário. Não pode o Congresso ter esse poder de veto, né? Começar a controlar quando e em quais casos um outro poder pode atuar. Não tem o menor sentido. Então, como são, no meu entender, e conversei com 2 juristas sobre esse assunto, são ataques à própria Constituição, esse projeto, essa emenda, a tendência, Chu, é de que ocorra um pedido no próprio Congresso, no próprio Supremo. Judicializar. Exatamente, alguém vai provocar o Supremo, vai dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, e aí o Supremo vai entrar em outra guerra com o Congresso, porque é muito provável que derrube essa PEC, que é uma aberração, que não faz o menor sentido, é um escárnio. Acho que vale até lembrar como é que é hoje a regra, Chu, porque já tem uma diferenciação, né? Não é assim, vou investigar um deputado e simples assim, né, Chu? Já tem alguns privilégios. O deputado ou o senador pode ser investigado, mas no momento em que ele se torna réu, ou seja, se uma denúncia, né, da Procuradoria-Geral da República é aceita pelo Supremo, aí é encaminhado para análise da Câmara ou do Senado para que eles votem, né, o prosseguimento da denúncia ou não. Que foi o que aconteceu com o Ramagem, por exemplo. Isso, esse é um trâmite sempre que a PGR apresenta a denúncia. Mas veja, Mari, é algo que ocorre numa fase bem posterior ao início da investigação. Você tem todo o trabalho da Polícia Federal, vai fazer a investigação, o indiciamento, depois apresenta esse trabalho ao Ministério Público, que dá início, né, abre ou não a investigação para a apresentação da denúncia. Então, tem todo um trâmite que ocorre independentemente de autorização ou não dos parlamentares. E o que prevê a PEC é que seria uma votação secreta, tá? Tanto na Câmara como no Senado, para não expor os parlamentares, né, Meu no momento Deus, é eles analisarem se um colega ou não... Eles lavam as mãos para a opinião pública. Tem o menor cabimento. Isso. Agora a gente vai lembrar, nesse caso aí, quase tudo vai para o STF, esse tema vai também, mas aí tem um histórico que até 2001 era assim, como estão querendo retomar agora. E daí tem um dado, Chu, que é o seguinte... Por isso que eu falei em retrocesso, né, Stout? A gente quer voltar para 2001. Entre 1988 e 2001, o Congresso protegeu, ou seja, evitou a abertura de investigação em mais de 250 pedidos. E apenas uma ação foi autorizada. Vejam só. Veja só, né? Os números falam por si, né, Stout? E isso foi a realidade, como você lembra muito bem, antes de 2001, quando a lei foi alterada justamente para não exigir, né, essa autorização prévia. Tem um agravante, Chu, que é importante, que é a seguinte, ó, vamos imaginar que tem uma investigação de falcatrua contra um deputado X. Só que o deputado X nunca está sozinho nessa investigação, tem um monte de gente na volta. Daí vocês podem se colocar no lugar do investigador, Polícia Federal, por exemplo. Vai colocar esse deputado na investigação no início, mas vai ter que pedir autorização, a investigação para, né, para ação criminal, para ter a investigação, vai precisar passar pelo Congresso, né, Chu? Ou é só um indiciamento, Chu? Ou é só a ação? Desde o início da investigação, né? Para abrir a investigação. Só que daí alerta todos os gansos. Todo mundo fica sabendo, olha, mas isso bolo foi descoberto. Mas em 2000 era assim, até 2001 era investigação, a própria investigação tinha que ser aprovada pelo Congresso, como eles querem agora? Exato. Era assim. A regra que valia até 2001. Porque eu me lembro que essa foi uma PEC que mudou isso, né, Chu? Também na época, lá em 2001, lá, e eu me lembro que mas eu sei que a alegação principal era que havia ali uma distorção democrática mesmo, né? Seria um avanço. Uma superproteção, né? Exatamente. Uma superproteção. Exatamente. Então a Mari tem toda a razão. É um retrocesso mesmo que eles estão querendo voltar a um patamar anterior, antigo, que havia sido ultrapassado, já superado pela... Essa vontade do Congresso de retornar à regra antiga, ela não é de hoje, tá? Esse projeto estava na gaveta, foi retirado agora, e ela vem em razão de muitas queixas de excessos do Supremo. Algumas que, inclusive, são decisões bem discutíveis, tá?
Porque o que acontece? Manifestações de parlamentares, seja no púlpito, no plenário da Câmara, do Senado, elas são protegidas também pela Constituição. E houve situações, sim, em que a Polícia Federal, o Ministério Público, ultrapassaram muito, né, o que são as suas atribuições para investigar parlamentares. Teve um caso que ficou muito conhecido, que é do deputado gaúcho Marcel Van Hatten. Vocês vão lembrar, ele criticou no plenário da Câmara, isso foi contra ele e contra o deputado Cabo Gilberto Silva, que é lá do PL da Paraíba. Sim. Eles criticaram um delegado da Polícia Federal, né, e foram indiciados por calúnia, difamação, por terem feito críticas à atuação do delegado. Então, muitas vezes a opinião, a crítica, seja a uma autoridade pública ou a uma instituição, né, o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, isso foi base já para investigações e isso revoltou muito os parlamentares. Né? Então, em alguns pontos, de fato, pode estar havendo um excesso, né, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público. Mas aí, sob pretexto de evitar esses excessos, o que os parlamentares estão fazendo é, como vocês disseram, voltar a uma regra que na prática blinda, como diz o apelido da PEC, os parlamentares, né, de qualquer investigação, e dificulta muito, né, que eles sejam investigados. A gente está vendo aí uma sucessão, né, uma montanha de investigações sobre desvios de emendas parlamentares. Tem dezenas e dezenas de processos no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Até esse tipo de investigação vai ficar prejudicada, né, se essa PEC passar.